cristão curado. O confronto. A cura espiritual promove cura física, e isso é comprovado biblicamente, mas, para que haja cura é necessário haver confronto, para que, ao sermos confrontados possamos ver como que por um espelho as nossas faltas, teimosias, orgulhos e egoísmos, entre tantas outras coisas. Assim, aceitando o confronto, passamos a lutar contra tudo que nos prende à ignorância. Provérbios capítulo 3, versos 1 a 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os maiores e piores confrontos são aqueles dos quais não fugimos, mas lutamos até o fim, para vencê-los, e dessa forma podemos ajudar também outras pessoas, que possam estar vivendo os mesmos ou maiores confrontos. A partir daqui, vamos ser confrontados a reconhecer nossas faltas, as quais nos impedem a cura espiritual e consequentemente a evolução, seguida de todos os seus benefícios. O indivíduo que aceita confronto está apto a receber cura, pois no caminho da cura, o mais difícil é reconhecer e aceitar a enfermidade, submetendo-se ao tratamento. Falo isso de fato, com experimento, sem o qual seria impossível discorrer nas próximas linhas. Argumentos. A primeira questão trata da argumentação, dos que têm sempre um bom argumento para não reconhecer faltas e falhas, para não descer um pouco do pedestal, no qual se consideram estar, para poder receber cura neste sentido. Há um grande pregador que diz: quem é bom de argumento, é péssimo de arrependimento. Esta frase indica uma realidade terrível e que consome tempo, porque sempre é mais fácil ouvir, refletir e se preciso for assumir, do que discutir. O mas é que na vida dos argumentadores impede o crescimento espiritual, pois lutam contra aquilo que sabem ser necessário enfrentar. Ser um bom argumentador não transforma, antes, afasta ouvintes e destrói relacionamentos. Não se trata de estar sempre errado, mas de aproveitar os questionamentos para refletir sobre a real necessidade de mudar, parando de lutar contra o inevitável. Talvez você se pergunte: mas como sei se tenho argumentos para todas as coisas? Como identificar? Simples, em cada questão, você procura se defender, tendo sempre o que dizer. Eis aí a doença que deve ser tratada, e o problema a ser enfrentado. O argumentador quer ser ouvido, e quer que seus argumentos cubram suas faltas, buscando uma forma de aprovação para seus atos, não necessitando assim de uma mudança de caráter. Antes, convencendo a todos com seus argumentos, ele possa continuar na prática de seus erros. O argumentador busca sempre por compreensão, tanto da parte dos que o assistem quanto da parte de Deus, quando profere palavras em orações murmuradoras, recorrendo à piedade divina, e ao perdão nada merecido. As cobranças. Uma das coisas mais comuns é ver pessoas discutindo acerca de cobranças perturbadoras, ignorando a necessidade de respondê-las de forma verdadeira. Muitos são cobrados sobre encargos ou ocupações assumidos, não somente no trabalho, mas ocorre com mais frequência em casa, entre os domésticos, entre amigos e principalmente entre cônjuges, os quais não admitem cobranças, tendo sempre uma resposta pronta para não assumir posições outrora até desejadas, tal como a de mãe ou pai que não assume o filho com seus atos, de esposa ou marido que discorda de responsabilidades, ou de filho que simplesmente não concorda com algo que lhe é imposto pelas autoridades paterna e materna. A cobrança não impõe o fazer, mas o que tratamos aqui é o fato de irritar, de tirar do sério, de causar brigas e desabilitar a paz. Ao ser cobrado, o ser se sente pressionado a fazer, passando a discutir sobre o direito do cobrador, vendo este como seu opressor e, buscando defesa, muitas vezes, fecha o semblante, despreza,
ignora ou usa de gritos para impor suas próprias razões e prioridades. A questão é que, ao prometer fazer, não usa de sinceridade, dizendo não ser possível já desde o início, e, faltando com a verdade, colhe o fruto das suas próprias palavras, quando prometeu fazer, e não fez. Cobranças que perturbam nem sempre precisam de cura somente do agente cobrado, mas também do cobrador, que age no comodismo, cobrando o que ele mesmo jamais faria. O indivíduo cobrado pelas suas faltas ou excessivamente cobrado pelas pessoas à sua volta, concentra o aspecto de vítima, é murmurador e de contínuo reclama da própria vida, e do que lhe impõe. Usa de falas que ameaçam sobre a sua falta quando diz, queria ver o que seria sem mim, e se sente injustiçado pelo excesso de trabalho. Dessa forma contribui com a própria ruína, dizendo ter uma vida desgraçada por não ter tempo. É geralmente desleixado com o próprio corpo e aparência, usa das excessivas cobranças como pretexto para a falta de tempo para si e se vitimiza. Contrariedade. Um ser contrariado em suas falas ou ideias, e que se ofende por não ser ouvido ou atendido no que pede, demonstra claramente um desvio de caráter. Muitos de nós trazemos da infância, da criação este mal, quando de pequenos nos mandaram calar a boca, nos contrariando e ignorando nossas falas, nossos desejos, vontades ou até mesmo necessidades, e trazendo isto para a vida adulta, passamos a nos sentir agredidos com tais atitudes, quando nos contrariam, mesmo sabendo que se fossemos apoiados, talvez, o que propomos não daria certo. Queremos de alguma forma ser aceitos, talvez até mesmo para curar as faltas do tempo da criação, da infância. Quando nos sentíamos rejeitados pela ação da contrariedade alheia. O indivíduo contrariado geralmente se torna agressivo, se fecha diante de situações, não participa de decisões e se sente excluído do meio, não demonstra interesse pelas necessidades do grupo e deseja, no íntimo, que as coisas deem erradas, para justificar o que poderiam ter feito com a sua opinião. É impaciente e contrai para si uma espécie de depressão, e, no futuro, pode inclinar seus feitos para chamar a atenção, fazendo uso de entorpecentes, ou até mesmo inclinando-se para uma vida de delitos, como forma de demonstrar a revolta pelo tempo em que foi calado e contrariado. A melhor forma de lidar com esse sentimento é dispensar um tempo com atenção à necessidade alheia, ouvindo e deixando que o desabafo aconteça, não incentivando, mas consentindo que fale, ponha para fora, e depois, de alguma forma, procurar valorizar ideias e sentimentos do ser contrariado, atenuando o sentimento de contrariedade e valorizando o indivíduo na sua forma de pensar. Sempre podemos aproveitar alguma fala, acrescendo valores. No entanto, uma pessoa notada na rejeição não conseguirá ajudar outra que esteja vivendo o mesmo sentimento, porque é necessário que o agente transformador esteja transformado. Logo, ao identificarmos uma pessoa necessitada de atenção neste quesito, devemos avaliar meticulosamente, e estamos realmente prontos para impulsioná-la, no passo a passo, instruindo para o crescimento, sem valorizar suas feridas. A culpa. O grande problema da culpa é quando ela é atribuída aos outros, e nunca é assumida, ou seja, quando o indivíduo se considera livre de culpa, inocente e isso lhe serve de álibi para dar continuidade à vida que escolheu viver. É impossível agir sem um agente, logo, para que algo aconteça é necessária uma ação e uma reação, sendo assim, teremos, em qualquer situação, dois culpados, aonde ambos irão se considerar inocentes. Assim, teremos sempre uma consequência vinda de uma causa, sendo que haverá sempre um culpado por incitar no erro e outro por dar continuidade. Ao assumir a culpa em parte, o indivíduo reconhece áreas nas quais precisa mudar, mas, ao se colocar como vítima, culpa outro, e em nada altera seu caráter. O indivíduo que culpa também acusa, e não reconhece sua participação no erro. Assim, ao ser confrontado com a verdade, inflama-se discordando veementemente, agravando tudo ainda mais por excessiva defesa, e se afasta por falta de argumentos, procurando não mais tocar no assunto, pois para ele, é melhor esquecer tudo, do que consertar. Descer e reconhecer o erro pessoal, ainda que a outra parte tenha sua parcela de culpa, é um dom e precisa ser exercitado,
considerando que só os mais fortes sabem descer e recomeçar. Pedir perdão, ou mesmo refletir sobre a própria culpa, é o ato inicial de todo o espetáculo que está por vir, intentando na própria encenação, sem contar com o sucesso do coadjuvante, ciente da participação pessoal para o sucesso coletivo. Arrependimento contínuo. Há um número muito grande de pessoas que por vezes referem a seguinte frase: "Ah, se eu pudesse voltar no passado", como forma de expressar um arrependimento por escolhas feitas. O fato é que não haveria erro se não houvesse tentativa, e não haveria consciência de certo ou errado se esta pessoa não tivesse a oportunidade de vivenciar tais momentos. Assim, jamais experimentaria o sentimento de arrependimento. Porém, antes de lamentar, deveria compreender que seu crescimento em ideias e ideais se dá unicamente pelo fato de ter tido tais experiências, ditas por ela lamentáveis, e se considerasse melhor, poderia usar como benefício em causa própria, ou ainda em causa alheia, ajudando outros a não terem que passar ou suportar experimentos parecidos, tornando útil e eficaz o que considera inútil e desprezível. Todo lamento pode no momento parecer arrependimento, mas na verdade é um meio de fuga das próprias escolhas, para justificar fracassos, e para poder ser vista como vítima de um processo vivido, sem conhecimento de causa. O lamentador culpa fatos e pessoas por tudo, não se considera como agente causador e nem mesmo participante, expõe na primeira oportunidade fatos que explicam seu modo de viver e agir, procurando, não somente compreensão, mas um conselho daquilo que não tem solução. O lamentador busca aprovação através da compreensão, e se de algum modo ele encontra alguém que o considera vítima, acalenta seu coração, se sentindo injustiçado, aumenta o lamento, e permanece no estágio degradante em que se encontra. Consideração pessoal. Otimista ou pessimista? Fracassado ou vencedor? Poucas são as pessoas capazes de responder a tais questões até para si mesmas, no secreto, mas o fato é que tais perguntas não têm a ver com o que quero ser ou com o que quero sentir, mas sim com o que, no íntimo, eu sei o que sou e o que sinto se comparado ao que planejei, e, ao que estou vivendo. Também, não há um ponto final atrelado a estas respostas, mas há uma vírgula, pois tais respostas, sendo sinceras, devem causar indignação e impulsionar para uma nova perspectiva de vida, de projetos e planos que discutam cara a cara com a resposta sincera. Um indivíduo capaz de reconhecer pessimismo e fracasso é um forte candidato a avançar e se tornar otimista e vencedor, porque ao se reconhecer fraco e ver as perdas que esta fraqueza causou, este irá normalmente inverter o ânimo e passar a ter atitudes condizentes com a forma de pensar, agindo de acordo e mudando a própria vida. Não se trata de pensamento positivo, mas de sentimento positivo, pois sentir ser necessário pensar diferente é muito maior que pensar ser necessário sentir diferente. Assim a mudança será de dentro para fora. O indivíduo conformado com sua situação não declara o verdadeiro sentimento, nem mesmo para si no íntimo. Antes culpa o tempo, o modo como foi criado e as condições, e tudo à sua volta contribui para continuar do jeito que está, porque não está sujeito nem apto a lutar e mudar, considerando ser o seu destino. E daí vem aquela velha frase na qual diz: fazer o que? O fracassado espera o recurso para pôr em prática o plano, já o vencedor coloca em prática o projeto com aquilo que tem, e colhe o recurso da própria vontade de vencer. Problema e solução. Tem uma frase formada na qual digo: ou queremos encontrar o culpado pela quebra da xícara, ou queremos colar e repor o líquido. Tal frase discursa sobre querer encontrar culpados ou querer resolver o problema, e posso afirmar que quem procura culpado jamais quis resolver problemas, mas sim criá-los. Não que não seja importante saber quem cometeu este ou aquele delito, mas antes, é necessário resolver, para que tudo dê continuidade e para que todos sejam beneficiados. Depois, caso haja necessidade mediante a gravidade do acontecimento, procura-se a quem se deve punir. Quando tratamos de administração em especial, é necessário foco. Logo, procurar culpados não é o que há de mais importante para dar cabo de problemas. Antes,
Resolver o que está sem solução é o princípio ativo de uma grande administração, para dar continuidade ao processo em curso e para alcançar resultados e concluir objetivos. Mas, quando a busca pelo culpado deste ou daquele erro é primordial, o foco está em punir, o que não pode ser mais importante do que resolver, seja na vida cotidiana, no trabalho ou na família. Quem age deste modo tem sempre o intuito de mostrar força, autoridade descabida, causar pânico, medo e enfrentamento para medir forças. Tal pessoa não pode em hipótese alguma estar à frente de negócios, empresas ou ter pessoas subordinadas, pois além de não conquistar resultados, colocará a perder tudo o que já foi conquistado. Dinheiro sentimental. O único além do próprio Criador a ser chamado de Senhor na Bíblia foi o dinheiro, e isso justamente pelo senhorio que ele exerce sobre as pessoas, pelo domínio e admiração, e pelo que este objeto de troca permite adquirir. O problema não está na existência do dinheiro ou no que ele pode proporcionar, mas sim no sentimento que ele desperta, principalmente quando ele acaba. Toda pessoa que muda o humor por causa da falta de dinheiro, ao ponto de expor tal sentimento, demonstra claramente ser refém do dinheiro. E ainda que sejamos extremamente necessitados do dinheiro, não podemos deixar que ele nos domine. Sabemos que podemos e devemos ter dinheiro, conquistar ganho, porém, não podemos permitir que o seu poder nos domine, porquanto a falta do dinheiro seguida da sensação de desconforto é a única expressão de estarmos sendo dominados, causando uma busca desenfreada pelo mesmo, determinando muitas vezes destinos cruéis para nossa vida e consequências desastrosas para o nosso futuro. Toda pessoa refém do dinheiro demonstra com clareza tal fraqueza, apoia-se constantemente no ganho e presume estar sendo abençoado pelas quantias que dispõe, como forma de confirmar até mesmo a presença de Deus na própria vida. Não aceita viver ou passar por aflições, questionando e cobrando a si mesmo por conjecturar ser o dinheiro uma espécie de resposta divina. Visualiza continuamente a prosperidade alheia e questiona o ganho dos outros. É impaciente quanto resultados e desiste com facilidade dos próprios sonhos. Descanso pós-guerra. Ter paz em meio à guerra não tem a ver com tranquilidade pós-uso de maldade ou crueldade, e, no que tange a ter descanso e dormir após uma briga conjugal ou familiar, diz respeito a ter descaso e falta de consideração. Se nós conseguimos ter paz após uma briga, ainda que consideremos ter a razão, significa termos completa consciência de que não precisamos mudar comportamentos. Logo, nos considerando corretos, continuaremos a ter os mesmos sentimentos, e não haverá conversão. Toda indignação leva a uma mudança de comportamento. Logo, se não conseguimos descansar após um momento turbulento, significa que algo em nós está em estágio de mutação. E, com o efeito da humildade, encontraremos paz, para oferecer a paz. Todo ser incompreensivo e arrogante usa desses atributos para causar dano e deixar marcas, pois brigas contínuas e mal resolvidas movidas de desprezo sinalizam um forte apego ao egocentrismo, à incompreensão e falta de respeito ao próximo e aos seus sentimentos. Egoísmo. Um dos maiores defeitos humanos, e dos que mais implica na vida alheia é o tal do egoísmo. E creia, egoísmo é tal qual o problema de mau hálito, ou seja, só quem tem é que não sabe que tem. O egoísmo tem a ver com o excessivo egocentrismo, que é quando o indivíduo pensa mais em si do que realmente convém, quando ele toma para si todas as coisas e faz da sua necessidade o anseio dos demais. Todo egoísta se move por sua própria vontade, por exemplo, quando tem pouca fome faz pouca comida, quando sente calor, abre as janelas, independente do que os demais sentem, quando não quer ir a algum lugar não se importa se outros ficarão sem diversão, e por aí vai. O egoísta não tem piedade, não se move de compaixão com facilidade, não é romântico, não é amável e enxerga todas essas falhas nos demais, mas jamais em si mesmo. Dá muito valor a quem o floreia de elogios ou para as pessoas que o exaltam. É apegado a bens materiais e usa de atitudes mesquinhas para adquirir o que deseja. É extremamente ambicioso e não anseia por coisas que não dão prazer imediato. Tem dificuldade com o meio espiritual e desiste com facilidade das coisas difíceis. Não luta pelos seus nem por relacionamentos,
pois seus planos são realmente só seus, para o seu próprio bem-estar. Fofoca. Tem um ditado formado no qual digo: se o que dizem de você é verdade, então trate de mudar, mas, se o que dizem é mentira, então por que se preocupar? Tem muita gente inflamando gente, trazendo e levando só para ver o circo pegar fogo, e creia, quem traz para mim, leva de mim, ou seja, quem fofoca para mim, fofoca de mim. Não devemos nos importar com falácias, afinal, não devemos nada a ninguém acerca do que somos ou fazemos, ainda mais, não devemos nada acerca do que pensamos ou sentimos. Logo, dar ênfase às palavras de alguns, ou perder o sono por causa do que estão dizendo sobre nós e nossos atos, é gastar tempo no que não tem nenhum valor. Antes, devemos nos afastar de tais pessoas, tendo-os sempre como possíveis seres convertidos a uma verdadeira mudança de caráter, desejando que de repente sejam assistidos por seus próprios atos e, envergonhados, passem a cuidar mais de si mesmos, deixando de trilhar nossos caminhos, e passem a nos de deixar viver em paz. O maldizente não muda, porque sempre encontra alguém que valoriza suas opiniões, alimentando ele no caminho do erro. Porém, os que o apoiam são tantos quanto os que possuem a mesma doença, porque falar dos outros não é diferente de dar ouvidos, e assim, ambos se inflamam no processo degradante da fofoca. A cura do maldizente está com o que não suporta tal ação, quando, fazendo uso da verdade, este tem a coragem de dar um basta ao fofoqueiro ordenando que se cale, e, pelo constrangimento, o fofoqueiro irá no mínimo pensar nas suas atitudes. Autoridade imposta. Há uma grande diferença entre chefe e líder, e sei que provavelmente você já ouviu falar disso, e assim é também com relação à autoridade imposta, que diz respeito a uma pessoa não ter tido a habilidade de conquistar respeito, e precisar fazer isto na mão grande, como dizem. Todo líder tem autoridade porque repassa o que lhe foi dado, logo, autoriza outros a usar da autoridade que lhes dá, valorizando o indivíduo e suas habilidades para governar. Já, o indivíduo que impõe autoridade não lidera nada, antes chefia pessoas com opressão, pressão, e as angústia quanto às coisas que impõe que façam, como forma de se firmar na chefia, demonstrando para si mesmo que tem controle de tudo. O impositor é centralizador, tem medo de perder o controle, mas ensaia uma forma de controle pessoal para não demonstrar sua aflição, faz pouco ou nada de tudo que os outros realizam e adora discordar de tudo, só para passar a informação que é ele quem manda, e que no momento que achar conveniente, se assim quiser, fará o que lhe pediram. Tem também grande dificuldade para aceitar ideias, pois as melhores ideias têm sempre que ser as suas próprias ideias. É cruel e não mede sofrimentos alheios. Se sente desafiado ao ver alguém mais capaz, mas procura não demonstrar, antes elogia, como forma de mostrar que tal pessoa depende a sua confirmação pessoal vinda do elogio que dá, se ira com facilidade e não se arrepende do que faz ou fala. Antes tem por hábito deixar bem claro que toda humilhação vivida pelo próximo deve lhe servir de exemplo para que não erre mais, nem ultrapasse os limites que tal opressor lhe impôs. Irritação. A ira do homem impede realizações pessoais, produz abrolhos e espinhos no caminho, tranca passagens para a prosperidade e obriga colheitas malditas por semeaduras descabidas e desnecessárias. A irritação explosiva substitui a meditação e a aplicação de momentos de autocontrole. Todos nós temos a capacidade de pensar antes de falar, e se pronunciamos ira e irritados descarregamos sobre pessoas nossos desacatos. Somos lavradores de maus tempos, os quais virão sobre nós como forma de colheita do que plantamos. Toda ira pode e deve ser controlada, e creia, na maioria das vezes tal comportamento aponta para uma vida de abusos, rejeição, opressões, quando não acompanhada de surras, espancamentos e tudo isso resultando em revoltas pessoais e sentimentos nada resolvidos. O ser irado ou facilmente irritado não deixa tocar em suas feridas, como se ainda sangrasse, não se abre com ninguém, se fecha como que em uma redoma e não tolera discussões a seu respeito, é inflexível e não confia em ninguém. O ideal, para atenuar tais sentimentos é tentar buscar saber o que causa ou causou tal intempestividade,
e se houver concerto no qual possamos nos tornar participantes, fazê-lo com amor. Todo ser irritado é frágil, mas usa da irritação como forma de coibir os demais para que, ou bem o respeitem, ou bem se afastem. Orgulho. O orgulho é tão grave quanto uma doença, e são raros os que querem cura deste mal, antes, preferem a individualidade. O indivíduo dotado de orgulho insiste em ser autossuficiente no que faz, não divide sua glória, passa por cima de quem quer que seja para alcançar seus objetivos e se orgulha disso. É importuno, inconveniente, curioso ao extremo, tendo sempre uma história melhor do que a que está ouvindo. Já passou por todas as situações que os outros passaram, mas com um quê a mais. Mente para se afirmar e impede o sucesso alheio sempre que possível. É atrevido no falar e procura destruir os sonhos dos demais. À sua volta. Há duas coisas com relação ao orgulhoso que se deve considerar. A primeira é que ele pensa mais de si do que convém, e a segunda é que o elogio é o seu alimento. Logo, se quiser deixar um orgulhoso desnutrido e sem forças, não o elogie de forma alguma. Antes critique de forma sábia as suas ações, não para humilhá-lo, mas para pontuá-lo, e estabeleça limites para o seu agir. Talvez ele não perca o orgulho, mas certamente irá se afastar, e você só terá que suportar a sua ira e as mentiras que dirá a seu respeito. Todos nós estamos no mesmo ciclo de mudança, e podemos avançar no melhoramento psíquico, porém, há a necessidade de querer, de se esforçar para, em primeiro lugar, reconhecer falhas, e, por conseguinte, as enfrentar e mudar, mas é necessário querer. O orgulho é lepra, está visível, como que na pele do cidadão, e dificilmente esse mal será destruído, a menos que haja reconhecimento pessoal e esforço individual. Individualista pronto a falar. Um sujeito que fala, mas que não sabe ouvir, não intenta por crescimento, antes, busca trazer todos para o seu nível. Não há nada mais importuno que uma pessoa que expressa sua opinião sobre tudo, que cria um monólogo acerca de fatos e atos, mas que nunca deixa alguém opinar ou se expressar sobre os mesmos assuntos. O indivíduo que age desta forma não respeita ninguém, é insensível e incompreensivo, não dá a mínima para o que os outros pensam ou sentem, e insiste em agir em desacordo, como se diz, é do contra, e procura impor seus pensamentos tomando suas próprias decisões acerca de tudo, não considera o que poderá causar na vida dos demais, não se importa com ninguém e está muito próximo do egoísta, sendo por vezes até pior do que ele. O individualismo é um dos piores defeitos, isola o indivíduo tornando-o desprezível. Todo individualista comenta pelas costas, ou seja, na presença de todos até aceita questões e participa de discursos, mas, como não tem caráter formado para compor o todo, tão logo se veja só, na companhia somente de alguém que o ouça ou o suporte, comenta em separado que não teve coragem de interpor pessoalmente. Discorda de tudo, até mesmo do que sabe, no íntimo, que está certo, na verdade, quer chamar a atenção com a contrariedade e fazer imperar o seu individualismo, buscando de forma inconsciente encontrar no grupo um parceiro de ideias, para usá-lo como cúmplice no discorrer das suas colocações. Passado perturbador. O que se pode esconder é exatamente o que se pode controlar, isso até seria uma verdade, se não fosse o contrário, pois o que nos controla é exatamente o que escondemos. Ainda que ninguém tenha nada a ver com a nossa vida ou nosso passado, irritar-se quando alguém comenta ou procura saber sobre nós, insinua termos algo a esconder que poderia nos prejudicar. Toda pessoa que se irrita com questionamentos acerca do seu próprio passado, tem algo a ser resolvido, que precisa vir à luz, ser curado em alguma área da sua vida, e por vezes, ser curado quanto à vida de outros terem cruzado a sua. A primeira defesa é dizer, vá cuidar da sua vida, mas, se o indivíduo inferir profundamente, verá que esta prisão o levará a manter-se algemado não somente diante do questionador, mas até que cure, terá de esconder-se de tantos outros que virão, e todos, se tornarão mal intencionados, até que o oprimido aceite a necessidade de tratamento. Só colhemos o que plantamos, e creia, cada semente demora muito a crescer e dar frutos, e assim como ocorre com relação à semente lançada na terra,
que gemina lentamente, até que venha a dar os frutos necessários para o alimento, ou, madura demais, acaba caindo, apodrecendo e cheirando mal. Da mesma forma acontece com as sementes que lançamos, que conscientes ou inconscientes teremos que colher. Logo, é mais fácil aceitarmos os confrontos, voltar ao passado, consertarmos as coisas, para poder prosseguir no caminho que nos foi proposto, sem ter que explicar nada a ninguém, a ter que viver escondendo nossos plantios. Perdão. A pessoa que expressa dificuldade de perdoar, geralmente não se perdoa, refletindo um bloqueio interno, que tem dentro de si mesma. Perdoar é um dom que precisa ser desenvolvido até chegar ao estágio de não se ofender, pois quem não perdoa, também tem uma séria dificuldade de pedir perdão, e dificilmente se sente perdoado, e ainda mais, diz continuamente não necessitar de perdão algum e se afasta das pessoas que lhe cobram tal atitude. O perdão significa doar-se ao erro, já a desculpa significa tirar a culpa, e como ninguém tem a capacidade de tirar a culpa, seja de si mesmo ou dos outros, a melhor coisa a se fazer é doar-se ao erro, seja ele nosso ou dos outros. O perdão é curador, traz um bem-estar gigantesco para quem o exerce ou aceita recebê-lo, é libertador e reconstrói o caminho do que o libera, é o maior de todos os ensinos cristãos, elevando o ser ao nível do Cristo homem, oportunizando os que fazem uso do perdão a um recomeço, seja em qual for a área. Uma pessoa com dificuldades de perdoar é amarga, encontra defeitos em todos que a cercam, falando até mesmo dos que ela não tem intimidade. E, quando encontra alguém com os mesmos defeitos que tem, encontra o melhor amigo, e todo o pior inimigo em comum, os tornará melhores amigos. Ódio atrai ódio, e falta de perdão atrai pessoas com os mesmos sentimentos. Logo, melhor é compreender a necessidade de buscar a cura, do que encontrar alguém para alimentar essa loucura. Só os mais fortes podem descer, pedir e liberar perdão. Rejeição. A rejeição não nasce com o indivíduo, é necessário que em algum momento da sua vida isso tenha sido despertado, seja na família, entre amigos, no trabalho ou vida conjugal, e toda pessoa rejeitada frustra e se retrai, ou se revolta ao ponto de se fechar, perde o contato com o grupo e o silêncio impera. Uma pessoa rejeitada também rejeita oportunidades, ignora opiniões e se fecha para todos, é presa fácil para a depressão e a angústia lhe persegue, tem dificuldades com momentos de alegria, isolando-se. O tratamento para a rejeição mais eficaz ainda é dar responsabilidades para o rejeitado, que possam incluir ele novamente no grupo e fazer com que se sinta útil, com que ele veja que a sua opinião tem valor decisivo, procurar desenvolver um convívio de afeto mútuo, até que os laços que o prendem sejam desfeitos. O rejeitado tem dificuldades para perdoar, por isso, melhor é que o passado seja esquecido em um primeiro momento, mas, à medida que o tempo passa, é necessário que venha à tona e tudo seja resolvido pelo ato de recordar, trazendo toda a dor à mesa, curando pelo ato de perdoar. Tratar o rejeitado é fácil, ainda que demande de tempo, mas, muito pior e mais difícil é tratar quem o rejeitou, pois o rejeitado, na condição de vítima, está disposto e disponível para receber tratamento onde foi ofendido. Já, o ser que o rejeitou tem por hábito agir assim, não considera ser um defeito e chama os ofendidos de fracos. Não ouve ninguém acerca do que faz e colhe muitos males para a sua própria vida, é infeliz e torna os que o rodeiam muito mais infelizes. Prestação de contas. Tirar a limpo é um dos maiores defeitos de qualquer indivíduo. Como já disse e repito, se o que estão dizendo é verdade, devemos mudar, mas, se o que dizem é mentira, então, para que iremos nos incomodar? Desse modo, todo ser curado nas suas emoções exerce pleno domínio sobre falácias externas, e ainda mais, tem a misericórdia para perdoar e reconsiderar o que falaram, levando mais em conta a fraqueza do maldizente do que a ferida por este causada. O indivíduo que pede prestações de contas tem por necessidade remover acusações, as quais, geralmente, são verdadeiras. Assim, ao removê-las, este pode continuar seu caminho com as mesmas mazelas que promove e suporta, não havendo para ele a necessidade de mudar seu comportamento. Vitória por aquisição.
A vitória firmada no que se adquiriu afirma a derrota no que não se alcançou. Isso seria frustrante para quem muito trabalha e pouco ganha. A verdade é que vitórias financeiras não refletem vitórias humanas, e se querem vitórias espirituais, pois um ser notado na riqueza raramente é vitorioso em áreas emocionais, e dificilmente em áreas sentimentais. Ouvimos por muito tempo a frase "dinheiro não traz felicidade, mas compra", e em se tratando da felicidade material esta frase tem seu valor, porém, o que temos ou conquistamos à vista de todos, não reflete o que sentimos, porque ter tudo pode impedir muitas coisas, inclusive liberdades, causando fácil depressão e angustiando com facilidade. As maiores conquistas, ainda são as que perduram e que preenchem o vazio do coração, não dos bolsos, as que podemos partilhar sem medo de atrair falsos amigos, as que fazem as pessoas reagir com admiração, não pelo que temos, mas pelo que somos e pelo nosso modo de agir. O apoio em coisas materiais, ganhos excessivos e aquisições são vagos e perigosos, porque, ao perder, faltará o chão onde se pisava, a base na qual o indivíduo se firmava, levando-o a ter pensamentos depressivos e até mesmo suicidas. O dinheiro ou bem material é muito bem-vindo, mas o inclinar-se a estas coisas e fazer delas o nosso discurso de vitória, iremos nos comprometer a nunca perdê-las, e sendo sempre reféns de tais ganhos, viveremos para estas coisas, mas com dificuldades, iremos usufruir delas com bom ânimo. Não me inclua nisso. De todos os tópicos acima descritos, os quais identificam um ser doente emocionalmente, espiritualmente e por vezes mentalmente, fica valendo a frase: "Graças a Deus não tenho nenhum desses defeitos", ou ainda, "Essas coisas não têm nada a ver comigo", mas, a verdade é que todos nós temos, em alguma área, uma forte identificação, e todos precisamos de uma emergente mudança em algum item. Pior ainda, é quando reconhecemos alguém como possuidor de algum dos itens descritos, mas não nos relacionamos com nenhum deles, julgando-os de fora, como se estivéssemos limpos e livres. Eu sugiro uma releitura de cada um dos itens para a busca do aperfeiçoamento, não como vítima comportamental, mas como alguém que busca reconhecer a doença e receber o tratamento. Deixar ser curado pelo confronto pessoal ainda é o melhor antídoto. O indivíduo notado em Cristo e curado não argumenta, antes reflete para o próprio aprimoramento, suporta cobranças como forma de avaliar-se, repensa as falas e as atitudes ao ser contrariado, considera sua culpa nos acontecimentos, não se arrepende por atitudes passadas, antes as usa para seu próprio crescimento, é otimista, ainda que tenha fracassado, reage, pois sabe que pode vencer. Para ele importa muito mais resolver o problema do que encontrar culpados, não altera seu humor por conta de estar sem dinheiro, pois usa o recurso, mas não se deixa ser usado por ele, e, ao entrar em uma discussão, seja ele certo ou errado, não descansa sem que antes peça e libere perdão, não é egoísta, pois considera que nada é seu, antes é comunitário nas suas decisões, não tolera fofocas e sua autoridade é inclusiva, dando aos outros a mesma oportunidade que recebeu. Quando se irrita, procura afastar-se para não tornar outros participantes ou vítimas desses momentos. Seu orgulho é moderado e íntimo, alegrando-se com os resultados, mas considerando o grupo. Está sempre pronto a falar e ouvir, e a considerar opiniões. Seu passado lhe serve como testemunho, e não se inflama com comentários, pois considera ser somente passado. Tem facilidade em perdoar e sabe lidar com a rejeição, por compreender que uma ideia ou palavra pode não acrescentar no momento. Não cobra prestação de contas do que falaram, antes avalia se há uma verdade dita, para então tomar uma atitude consigo mesmo, sabe que suas aquisições refletem momentos, mas não o aprovam para a eternidade, e sempre considera todas as coisas e os momentos, pois sabe que em algum item ele precisa de crescimento.